um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou lhes dar uma lista de livros para 2025. É uma lista de livros que eu escolhi baseando-me em alguns critérios, tá bom? Primeiro, eu quero lhes apresentar uma lista que tenha livros ficcionais e não ficcionais. Uma lista que tenha livros clássicos de literatura, mas também contemporâneos. E uma lista que tenha livros de não ficção que sejam não apenas universalmente interessantes para qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer época, mas alguns também que sejam especialmente relevantes para este ano de 2025, que ajudem você a lidar com problemas atuais. Beleza? Então, antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de deixar claro para vossas senhorias que as inscrições para o meu clube de leitura serão reabertas amanhã e vão durar 48 horas. Então, vão ficar reabertas terça e quarta-feira. Beleza? Por que eu decidi reabri-las? Porque uma galera, muitas pessoas me pediram para que eu reabrisse as inscrições. Então, eu vou deixar o link aqui do grupo de WhatsApp, no qual eu vou dar as informações relevantes sobre o clube e no qual eu vou abrir o carrinho amanhã, de manhã, tá? Então, caso você queira participar da reabertura do clube, será a última chance para você participar desta turma atual, na qual vamos ler Os Irmãos Karamazov. Estamos lendo agora O Corcunda de Notre Dame e depois leremos Asimov, O Homem Bicentenário, O Sol é para Todos, da Harper Lee, Coração das Trevas, do Conrad e O Alto da Compadecida, do Suassuna. Serão 6 livros ao longo do semestre inteiro, tá bom? Então, entre no grupo, te espero lá. Voltando ao vídeo. Então é o seguinte, este vídeo aqui é um vídeo de sugestões, beleza? Caso você queira ler todos os livros, melhor, maravilha. A minha ideia é criar conteúdo sobre cada um desses livros ao longo do ano também, além de 1 bilhão de outros conteúdos, tá? Mas esses livros que eu vou citar foram todos importantes para mim, pessoalmente, tá? Então são livros que eu li e que tiveram algum impacto real sobre a minha vida e eu julgo bastante provável que também tenha um impacto sobre a sua vida. Será o mesmo impacto? Provavelmente não, somos pessoas diferentes. Mas eu garanto que são livros muito bons e muito úteis, no geral. Beleza? Então, é assim, um guia para que você possa ter, pelo menos todo mês, um livro para ler. Beleza? E, de novo, são livros de tamanhos variados, coloquei livros maiores e livros menores. Então, é uma lista super possível de você ler inteira ao longo de 2025. Beleza? Deveria ser o mínimo, inclusive, um livro por mês. Ótimo, tá bom. Então, vamos partir a lista, porque não quero perder tempo, tá? E nem gastar o seu precioso tempo. Primeiríssimo livro da lista será um clássico da literatura. Vamos começar 2025 numa vibe reflexiva, e melhor ainda, com um livro que é bastante curto e de uma escrita muito clara. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, tá? Este livrinho aqui tem 92 páginas, sendo que algumas são de capa, introdução e tudo mais, tá? É um livro de menos de 90 páginas. Como é que surgiu este livro aqui? Turgenev, um outro grande escritor russo que escreveu Pais e Filhos, livro que eu recomendo em outro vídeo, estava no seu leito de morte para morrer, evidentemente, né? Estava no leito de morte, e nele ele escreve uma carta para o Tolstói, com o qual ele tinha tido uma relação, assim, passivo-agressiva. Eles, às vezes, eram amigos, às vezes eram inimigos mortais. Inclusive, quase duelaram até a morte. Só não duelaram até a morte porque houve ali um mal-entendido, um desencontro. Em outras ocasiões, eram bastante amigos. Coisa de russo. Pushkin, o maior literato russo, o maior poeta russo, foi morto em um duelo com menos de 30 anos de idade. Então, Rússia é Rússia. Nesta carta, Turgenev implora para que o Tolstói voltasse a escrever ficção. Por quê? Porque Tolstói tinha parado de escrever ficção. Ele tinha entrado em sua época religiosa... Tolstói tinha entrado em sua época religiosa / herética, porque Tolstói, não contente com participar de uma religião organizada, resolveu criar sua própria religião, o tolstoianismo, e pior, conseguiu muitos seguidores, tá? E ele tinha renegado todas as suas obras literárias, Guerra e Paz, Ana Karenina, todos os seus contos, tudo que ele tinha escrito ele tinha renegado como inútil, porque tinha descoberto que a única coisa que valia a pena era praticar a religião como ele a concebia. Então ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa, ele quis vender todos os seus direitos doutorais e deixar a família na pobreza. Foi a sua mulher
que lutou com unhas e dentes para que pudessem manter os direitos de algumas obras, pelo menos, tá? Para que não passassem fome. Então, Tolstói foi uma pessoa difícil. Porém, Turgenev escreve uma carta e fala, pelo amor de Deus, volte a escrever literatura. Tolstói, porque recebeu a carta do seu amigo / inimigo no leito de morte, resolve escrever, então, mais um livro e dá à luz A Morte de Ivan Ilitch. Quando eu li este livro, eu fiquei absolutamente impactado. Eu fiquei olhando para o teto por um bom tempo e foi meu primeiro livro russo, tá? Meu primeiro contato com a literatura russa, e eu descobri de uma vez por que as pessoas amavam tanto esse negócio. Porque elas ficavam tão presas à literatura russa. Por quê? O livro conta a história de um sujeito muito bem sucedido, com alto escalão na sociedade, um funcionário público de alta estirpe, certo? Com uma família bem estruturada, né? Filha, mulher, tudo mais. E com muito dinheiro. E com muito respeito na sociedade. Porém, depois de ele de acontecer um acidente pequeno, ele acaba descobrindo que tinha uma doença terminal e estava para morrer. Então você acompanha a vida de um moribundo caminhando em direção à morte. Então você descobre qual era o valor que tinha tudo aquilo que ele conseguira acumular diante da morte. É como se você pegasse o livro do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos ou influenciar pessoas. Você pegasse o sujeito que seguiu aquele livro à risca, conseguiu tudo na vida. Se tudo que ele conseguiu usando aquele tipo de técnica e com aquele tipo de mentalidade, como é que isso ficaria diante da morte? Você percebe que não é a melhor coisa do mundo, que os amigos que ele tinha não eram amigos de fato, que sua família meio que o odiava, e ele vai descobrindo que aquilo tudo que ele tinha conquistado ao longo da sua vida não valia porcaria nenhuma e que ele tinha que ter tentado buscar outras coisas. Tá? Então, para que você comece seu 2025 um pouquinho mais com o pé no chão, é um pouco depressivo? É, mas também pode realmente transformar sua vida, tá? Então, A Morte de Ivan Ilitch, primeiro livro, livraço, clássico, inquestionável, não tenho o que falar, Tolstói, né? Segundo livro, eu não tenho todos os livros comigo aqui, tá bom? Porque eu não era youtuber antes, então eu não comprava todos os livros para mostrá-los para vocês, beleza? Mas eu vou deixar o nome aqui embaixo da lista inteira. Segundo livro, deixa eu pegar um livro aqui que não é de ficção, tá? Para ir alternando. Esse aqui se chama Geração Superficial, do Nicholas Carr. Eu li esse livro em inglês. Em inglês o nome dele é The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brains. Eu acho que é isso. Ou seja, os rasos. Essa seria a tradução mais literal do negócio, tá? Este livro foi muito importante para mim. Eu o li quando eu trabalhava no telemarketing. Eu trabalhei quase 4 anos, eu acho. Meu Deus do céu. Como suporte técnico da Apple, trabalhava para a Atento, não era para a Apple, tá? E eu ficava basicamente no telefone atendendo ligações de pessoas que tinham problemas com seus iPhones, iPads e tudo mais. E quando eu li este livro, eu fiquei chocado, tá? Por quê? Neste livro, o Nicholas Carr, ele segue o trabalho que já tinha sido feito antes por Neil Postman e antes de Neil Postman por Marshall McLuhan, tá? Marshall McLuhan foi um sujeito que propôs, né, uma teoria de mídias quentes e mídias frias, que mais tarde seria retomada pelo seu aluno, salvo engano, Neil Postman, que escreveu um livro que está também nesta lista, Amusing Ourselves to Death. A ideia do Neil Postman é que a televisão teria transformado todo o panorama intelectual e civilizacional da América e do mundo inteiro. Ou seja, a mídia, por meio do qual nós recebemos a informação, altera a informação, tá? Eu não faço isso agora, depois eu vou explicar isso melhor quando chegarmos no Neil Postman. Aqui, no Nicholas Carr, a ideia é a seguinte: a internet, como uma mídia, está transformando a forma como nós lemos. A internet está transformando o cérebro leitor e nos acostumando a leituras que sejam rápidas e superficiais, e dificultando a vida para quem quer ler coisas profundas e de forma lenta. Mas, além de só soltar essa, digamos, tese, ele fundamenta a tese. Ele volta até uma discussão que já tinha sido começada por Platão, tá bom? Para que o Platão já se faz essa pergunta, se seria melhor termos as palavras escritas ou apenas as palavras memorizadas, certo? E, caracteristicamente, Platão, né, ele já estabelece a questão de forma muito completa, dizendo que havia prós e contras, muito embora ele se inclinasse mais para o lado da palavra memorizada em vez da escrita. E depois ele continua citando todo tipo de estudos, passando pela neurociência, pela psicologia evolutiva, tá? Depois por grandes teóricos
da comunicação com Walter Wong, para desembocar então no final, explicar como funciona a sua memória e como a internet está reconfigurando o seu cérebro a fim de que você fique acostumado com leituras de stories em vez de leituras de livros físicos sem estímulos e mais, que sejam profundos e pior ainda, que sejam grandes, tá? Nosso cérebro está acostumado com interrupções constantes e interrupções constantes não são boas quando o assunto é você entender um assunto complexo. Você fazer o tipo de trabalho que está muito bem desenhado no livro Deep Work, esqueci o nome dele, tá? Depois eu ponho aqui embaixo também. Livraço para quem quer entender como funciona a leitura e como o seu cérebro está sendo alterado pela internet, tá? Geração Superficial, Nicholas Carr. Passemos agora a outro livro de ficção. Este aqui, eu amo esse livro, tá? O nome do livro, esse livro aqui, eu acabei lendo de forma... Sabe quando você pega um livro às cegas, sem saber nada, e acaba lendo? Uma coisa que eu raramente fazia, e raramente faço hoje em dia. Mas minha tia tinha uma edição, aquelas edições da Abril, aqueles livros com a capa vinho, que não tem absolutamente nenhum texto de apoio, nem orelha, nem porca nenhuma. Eu peguei este livro e simplesmente comecei a lê-lo de forma despretensiosa, e acabei amando o negócio, tá? O nome do livro é Nosso Homem em Havana, do Graham Greene, que é basicamente um autor clássico, tá? Clássico, né? Clássico no sentido de ser importante, de ser um autor canônico. Qual é a história deste livro? É um pai solteirão, basicamente um corno manso, vamos ser bem explícitos aqui. A esposa dele trai o sujeito, ele meio que sabe disso. Ele tenta, né, resolver a coisa, a esposa não quer e larga ele com uma filha. Então ele é um pai solteiro, que foi traído pela esposa e abandonado pela esposa. Ele mora em Cuba, a sua filha é linda e existe um policial cubano que todo mundo sabe que é um torturador de olho na sua filha. Então, ele não tem dinheiro também, ele é pobre, esqueci de falar essa parte, né? E ele está com uma vida meio horrível, tá? Até o dia em que um agente do Serviço Secreto Britânico o aborda para transformá-lo em um espião para o governo britânico. Então, a ideia seria que ele espionasse o governo cubano e desse informações para o governo britânico, tá? E ele ganhou um dinheiro por causa disso. Então, no começo, a coisa meio que dá certo, sim, mas ele logo percebe que não havia nada a ser reportado. Se não havia nada a ser reportado, ele ficaria sem a mamata, ele ficaria sem o dinheiro. Para não perder o dinheiro, desesperado, ele resolve começar a inventar pistas falsas para o governo britânico, certo? Inclusive, ele chega em determinada altura do livro, ele chega a copiar a planta de um aspirador em pó, só que ele aumenta a fim de mandá-la para o governo britânico e fingir que eles estavam construindo uma grande arma, né? O plot twist do livro é que, sem querer, criando pistas falsas, ele acaba chegando muito perto de pistas verdadeiras. E a trama vai ficando cada vez mais intensa, até chegar um clímax que eu não vou contar, evidentemente, aqui. Eu amei esse livro de paixão, porque é a história de um sujeito comum, que no começo parece ser um completo estúpido, imbecil, fracassado, que engambela 2 governos inteiros, tá? Ele engambela 2 serviços secretos ao mesmo tempo, tá? O livro é extremamente engraçado, comovente às vezes, você se apega ao sujeito de uma forma, assim, inacreditável. É um baita livro, você pode lê-lo com prazer, não é um livro pesado, e no final, cara, ele faz você pensar também, tá? Então, é inusitado, é engraçado, é comovente, ele te pega, é maravilhoso, é maravilhosamente bem escrito. Cara, leiam. Nosso Homem em Havana. Eles lançaram uma edição agora pela editora, não me lembro o nome agora. Mas tem uma edição só, siga essa que é sucesso, tá bom? Beleza. Quarto livro. Esse nome do livro, por favor, não se, né? Eu sei que eu estou falando com literatos aqui, então não fiquem assim chocados pelo nome do livro. É brega mesmo, mas é muito bom. O nome do livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Eu li este livro. Eu juro para vocês que eu nunca pegaria este livro para ler, a julgar pelo título. Mas houve uma época em que eu queria lançar um projeto de escola de inglês, junto com um conhecido, e este conhecido era viciado em estudar a psicologia do aprendizado. Então ele me indicou este livro para que eu o lesse, a fim de entender qual era o projeto dele para a escola de inglês. Então eu li. E eu fiquei surpreso, né? Porque assim, vamos lá. Este livro vale todas as páginas que ele tem? Não. Assim como grande parte dos livros que nós poderíamos classificar de autoajuda, a psicologia do sucesso, mindset, tá?
é um livro que poderia ser resumido em 20 páginas ou menos, ok? E, na verdade, o que eu levei desse livro foi uma lição, que é a fundamental do livro inteiro e que, de certa forma, ela vai apenas repetindo ao longo de todas aquelas páginas, ok? A saber, é esta aqui. Carol Dweck é uma professora em Stanford, uma PhD, e ela se especializou em estudar a psicologia do sucesso, né? As pessoas que são bem-sucedidas. Colocando aspas aqui, porque esse é um termo, evidentemente, mais ou menos subjetivo. Mas, de forma vaga, todo mundo entende o que eu quero dizer, tá? Pessoas que conseguiram construir alguma coisa na vida, geralmente por meio de um esforço contínuo. Empresários, até atletas também, tá? Carol Dweck diz que existem duas psicologias, né? Dois tipos de mindset, ou seja, duas formas de encarar o mundo. Aqui mindset é uma palavra muito tão brega, né? Que já foi tão estragada, mas essa é a ideia. É uma forma de encarar o mundo e de encarar a si mesmo. Ela diz que existe a mentalidade da inteligência fixa. Qual é? Esta aqui, ó. Você nasceu com uma quantidade específica de inteligência e ela não pode ser aumentada, beleza? Quando eu li isso, eu falei, desgracenta. Eu era exatamente assim, tá? É assim, ó. Crer que as suas qualidades foram entalhadas na pedra, que elas são fixas, tá? Cria uma urgência de provar-se a si mesmo vez após vez. Se você tem apenas uma certa quantidade de inteligência, uma certa personalidade e um certo caráter moral, bem, então é bom que você prove ter uma dose saudável deles. Qual é a consequência prática disso? No meu caso, era assim. Se eu pegava um livro quando era mais novo e eu tentava ler o livro, a minha mentalidade era a da inteligência fixa. Se eu não entendi o livro de cara, o que eu fazia? Eu sou burro. Eu largava o livro. Porque ser burro, para mim, era algo muito pesado. Eu não aguentava o fardo de me achar burro. O problema é que eu não aguentava o fardo de me achar burro, porque na minha cabeça, aquela burrice minha era algo fixo. Se eu não entendia alguma coisa, é porque me faltava inteligência. Eu não tinha nascido com uma quantidade de inteligência capaz de entender aquele negócio. Então eu largava, porque doía em mim. Então eu só fazia as coisas, tá? Eu só tentava as atividades que me eram absolutamente fáceis, com as quais eu tinha muita facilidade. Porque quando eu fazia aquilo, eu me sentia inteligente. Aquilo provava que eu era inteligente, em vez de provar que eu era burro. E eu tenho certeza de que muitos de vocês são assim. Muita certeza. Porque quando eu converso com meus alunos do clube, por exemplo, de leitura, não alunos, né, mas as pessoas que querem entrar no clube, elas têm esse medo. Eu não vou ler porque eu não vou entender, e se eu não entender, quer dizer que eu sou burra. Eu sou um jumento. E não é assim, porque existe a segunda mentalidade, tá? É a mentalidade do que elas chamam de growth mindset. De novo, é um termo brega, eu sei, mas fiquem comigo. É a mentalidade do crescimento, tá? Essa aqui, ó. Ela baseia-se na crença de que as suas qualidades básicas são coisas que podem ser cultivadas através de seus esforços. Embora as pessoas possam diferir de todos os modos, todos podem mudar e crescer através do engajamento e experiência. A diferença das pessoas é que elas sabem que o verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido e desconhecível, por assim dizer. E que é impossível prever o que se pode alcançar com anos de paixão, fadiga e treino. Então, se você tem a mentalidade do crescimento, quando você pega um livro de literatura, por exemplo, clássica, você não entende, o que você vai pensar? Eu tenho algumas lacunas, provavelmente de cultura mesmo, que me impedem de ler este livro agora. Mas, se eu me esforçar, se eu estudar mais, se eu procurar aulas, se eu tiver um professor, se eu reler, se eu procurar fontes secundárias, eu vou entender esse negócio, porque a minha inteligência vai aumentar. Aliás, a educação, pelo menos no sentido clássico, né? A ideia da educação no sentido clássico, quando eu digo clássico, vamos voltar lá para a Grécia, depois para a Idade Média, as artes liberais eram liberar o sujeito de suas limitações por meio da educação. A educação deixava o sujeito mais inteligente. Então, a ideia aqui, a Dweck não descobriu algo terrivelmente novo. Ela não revolucionou a história da psicologia, mas ela redescobriu para os modernos, tá? Para alguns modernos, pelo menos, um conceito que já existia desde sempre. Esse conceito de que a inteligência pode ser aumentada. Beleza? Então,
O livro é muito bom, porém é bastante prolixo e eu já adianto para você que a principal lição foi essa que eu acabei de lhe dar, tá? Caso você queira mais dados, caso você queira mais exemplos e se aprofundar, leia o livro, beleza? Passando agora para um outro livro de ficção. Este aqui é contemporâneo e nacional, inclusive. O nome do livro é Milagre em Paraisópolis. Eu acho que eu tenho aqui no Kindle, mas não vou mostrar agora não. Milagre em Paraisópolis, do Fábio Gonçalves. O Fábio Gonçalves é um autor brasileiro, eu conheço de nome, e ele escreveu outras coisas também. Ele escreveu um livro de contos, eu tenho aqui esse aqui, acho que tá pra lá, que é o Retrato Doente e Outras Histórias. Escreveu também um livro infantil, um livro que meus filhos adoram, inclusive, tá? No qual dois meninos se transformam em dinossauros. Eu sempre gostei muito do Fábio. O primeiro livro que eu li dele foi o Paraisópolis, e eu li alguns contos do Retrato Doente. Alguns contos são bem melhores que outros naquele livro. E no Milagre em Paraisópolis, vamos lá. Qual é a trama do Milagre em Paraisópolis? Certo? Nós acompanhamos uma família evangélica que vai revelando uma série de segredos, a maior parte deles torpes e horríveis, até que nós atinjamos um clímax que é absolutamente inesperado, certo? Então, primeiro ponto positivo do livro, o Fábio aborda uma das camadas mais negligenciadas pela ficção no Brasil, que são os evangélicos, tá? Ele aborda os evangélicos com, digamos... eu vim de família evangélica, tá? Então, assim, e eu passei boa parte da minha vida na igreja evangélica, até meus 20 anos de idade quase. Então, eu conheço muito bem esse universo, sei muito bem do que eu estou falando. O Fábio abordou os evangélicos com a riqueza que eles poderiam, né? A riqueza que ele poderia extrair deles? Não. Mas também é um livro pequeno, beleza? Mas ele tem o mérito de, pelo menos, olhar para os evangélicos com um pouquinho mais de cuidado do que as pessoas geralmente fazem. Nós temos muitos evangélicos no Brasil, não sei se vocês sabem, tá? São milhões e milhões de pessoas. Goste você deles ou não, eles são uma força importante na cultura, tá? Relevante. E eles fazem parte inescapável do Brasil, tá? Então, o Fábio pega uma família, tá? Um sujeito que veio do interior, era um cachaceiro, era um pinguço, era um tranqueiro, depois se converte e acaba virando pastor e forma uma família, tá? Então, a ideia do livro é seguir essa família e o Fábio entra na psicologia do pastor, entra na psicologia da mulher do pastor, entra na psicologia dos filhos do casal, tá? E tudo isso é muito importante porque o que ele mostra ali é bastante realista, certo? É limitado, porém é realista. Não podemos negar isso aí, ok? É um livro contemporâneo de um autor que ainda vai escrever muito e que, neste livro, eu senti que ele estava no começo da sua carreira e, portanto, eu acho que ainda algumas arestas ali serão aparadas. Por exemplo, a única crítica que eu faria a este livro é que no começo eu acho que o Fábio está escrevendo com um pouquinho de sotaque, por assim dizer, português. Os modelos do Fábio são evidentemente clássicos e alguns creio que portugueses, e parece que essa influência se mostrou um pouquinho forte demais no começo, porém depois ela se dilui. A leitura é muito fluida, você vai se interessar pelos personagens e a trama vai ficando cada vez mais densa. Então ele começa com um tom irônico e vai indo para o trágico no final, até atingir um clímax que você fala, rapaz, eu não esperava esse negócio, beleza? Então, leiam, por favor, me digam o que vocês acharam. Caso vocês queiram que eu fale mais sobre livros contemporâneos e nacionais, digam nos comentários aqui que eu leio outros e eu falo sobre os que eu já li também, tá bom? Milagre em Paraisópolis. Vamos partir agora para um outro livro não ficcional. Esse aqui eu acho que é um dos mais profundos de todos. Já citei a Dweck, né, que é uma autora que as pessoas do mindset gostam. Vou citar agora um filósofo. Ócio e Contemplação, do Joseph Pieper. Coloque Ócio e Contemplação que você encontra, tá? Pieper foi um filósofo, eu me esqueci agora da nacionalidade dele, porém foi um filósofo de alto calibre, tá bom? E neste livro, o Pieper apresenta uma ideia que é escandalosa para muitas pessoas, especialmente as pessoas que gostam de livros como o da Dweck. A ideia de que nós fomos criados para o ócio e não para o trabalho. A ideia de que nós fomos criados para o ócio criativo e não para a produtividade desenfreada. Essa ideia é tão escandalosa e ela seria assim, absolutamente anatematizada
pelas pessoas do Instagram, por exemplo, pelos coaches de produtividade. Mas quando o Piper começa a escrever por que as coisas são assim, é meio que inevitável você concordar com ele, tá? Uma das coisas que me marcaram muito neste livro é a ideia de que uma coisa não é mais valiosa porque você trabalhou muito para consegui-la. Então o Piper começa a desconstruir essa ideia de que o valor de algo está inescapavelmente ligado ao trabalho que aquela coisa, que aquele algo deu para a pessoa que o conseguiu. Isto vale para coisas materiais, mas isso também vale para coisas intelectuais. E é sobre isso que ele está falando aqui, na verdade, né? O Piper diz que essa ideia começou com Kant, a ideia de que quanto mais trabalho intelectual a ideia exija, mais valioso e verdadeiro isso será. E, na verdade, o Piper diz que muitas ideias que são valiosíssimas, nós aprendemos por intuição. Ou seja, você não precisou trabalhar para aquilo, você não precisou pensar e criar 1001 teorias para aquilo, a ideia se apresentou a você quando você estava no estado de ócio contemplativo. Quando ele fala de ócio, não estou falando de você coçar o saco, né? E ficar comendo Doritos enquanto joga videogame. Ele está falando de um tipo de ócio específico, é o ócio contemplativo. É o ócio dentro do qual se incluem, por exemplo, conversas relevantes e profundas com amigos. É o ócio no qual entram, leituras que não sejam necessariamente de hard labor intelectual, tá? Leituras que às vezes são inclusive de entretenimento. É um ócio no qual o seu espírito está aberto às intuições. Ou seja, não vou falar insights, porque insight é uma palavra que está manchada pela seita da produtividade. São intuições de fato. São apreensões diretas de verdades profundas, tá? Então, o livro advoga a ideia de que o ócio é absolutamente necessário, mas ele também vai te explicar o que é o tal do ócio e vai te definir o que são essas intuições e, no final das contas, qual é o objetivo máximo da vida humana. Tá? É um livro que serve como um condensado das filosofias de Aristóteles, e de alguns pensadores cristãos, notavelmente Santo Tomás de Aquino. Bom, eu não sou cristão. Leia o livro antes, tá bom? Leia o livro antes. É um livro de filosofia e não de teologia. Ele não apela, digamos assim, a verdades reveladas, ou seja, ele não usa a Bíblia, ele usa filosofia. Então, ler este livro é maravilhoso e é um belo de um antídoto à loucura da produtividade exacerbada no mundo moderno, especialmente no Instagram. Beleza? Depois tem que vir um calhamaço, né? Este que eu tenho. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Dickens escreveu 2 calhamaços que poderiam ser considerados... 3, na verdade, mas é que não é calhamaço. Ele escreveu 2 calhamaços que poderiam ser considerados histórias de amadurecimento. David Copperfield, que é o seu mais famoso, e foi escrito antes de Grandes Esperanças. E Grandes Esperanças, que críticos julgam ser uma de suas melhores obras, se formos levar em conta a estrutura do romance. Então, Grandes Esperanças, o Dickens se aproxima mais do realismo, especialmente no final do livro, tá? Então é por isso que críticos que geralmente elevam o realismo às mais altas alturas do valor, eles colocam Grandes Esperanças como seu melhor livro. Dickens, ele mesmo julgava que David Copperfield era seu melhor livro, tá? Então, por que eu escolhi Grandes Esperanças? Primeiro, porque ele é um pouco menor do que David Copperfield. Segundo, porque, pessoalmente, eu sempre fico em conflito em relação a isso, mas eu acho que Grandes Esperanças é melhor mesmo. Eu acho que eu estou do lado dos críticos nessa aqui. Por algumas razões, tá? Mas eu vou dar uma aqui apenas. Grandes Esperanças é a história de Pip. É um menino pobre, lascado, órfão, que mora com o seu tio Joe e a sua tia, que é uma bruxa. A relação que o Pip tem com o Joe é uma das relações mais bonitas, comoventes e inspiradoras de toda a literatura, e não apenas dela, de todas as obras de artes que eu já contemplei na minha vida. É realmente muito bonito, tá? É uma relação muito forte entre os dois e que no final te quebra, tá? Grandes Esperanças é um livro que fala sobre o Pip. O Pip é um menino lascado, pobre, né, órfão e humilde, que de repente do nada recebe uma herança de um benfeitor desconhecido e se torna rico e
ingressa na alta sociedade e se apaixona por uma menina extremamente estranha, que tem uma vó, eu acho, que é mais estranha ainda. E ao longo do livro ele aprende inúmeras lições de vida, tá? Grandes esperanças, porque o Pip deixa de ser um pobre lascado e se torna um alto cavalheiro com muito dinheiro e, portanto, suas grandes esperanças são, digamos, satisfeitas. Um novo mundo se abre para o menino. Tá? É como se fosse a história de um menino pobre que descobre que tem um talento extraordinário para jogar bola e aí o mundo se abre para ele e ele começa a desprezar as pessoas pobres com as quais ele tinha crescido. O livro vai nessa toada, lhe apresentando inúmeros personagens absolutamente marcantes. Essa é uma das principais forças do Dickens, os personagens, até que mais ou menos em 70% do livro ocorre um desgraçadamente forte plot twist e a história muda completamente. É um livro menor que David Copperfield e o final do livro eu julgo mais satisfatório para os modernos do que David Copperfield, mas não vou falar qual é, nem os dois finais, porque este é um vídeo sem spoilers, tá? Grandes Esperanças é uma das grandes obras de literatura. Recomendo essa edição aqui da Penguin. Ele tem 650 páginas, mais ou menos, tá? É um livro que você poderia ler em 2 meses aí, porque tem livros menores aqui na lista. Não seja preguiçoso que dá tempo, beleza? Ok. Depois, temos Amusing Ourselves to Death, do Neil Postman. Neil Postman foi um dos teóricos nos quais o Nicholas Carr se baseou para escrever A Geração Superficial. Em Amusing Ourselves to Death, qual é a tese do Neil Postman? A tese é essa: o como somos obrigados a conduzir o discurso público vai exercer uma influência incomensurável sobre quais ideias conseguiremos expressar de forma conveniente. A ideia é que a mídia que usamos para transmitir um discurso altera o discurso, inevitavelmente, porque algumas mídias excluem necessariamente algumas formas de discurso e enfatizam outras formas de discurso. O exemplo que ele dá é o do sinal de fumaça. Ele diz: o sinal de fumaça é uma mídia de comunicação, porém é uma mídia de comunicação muito rudimentar. Portanto, ela exclui necessariamente a filosofia. Como é que você vai fazer filosofia com sinal de fumaça? É impossível. Antes de haver o discurso escrito, por exemplo, a principal forma de sabedoria eram os aforismos. Os aforismos eram verdades extremamente condensadas em uma frase curta que fosse facilmente memorizável e facilmente replicável. Então a frase ficava na cabeça do sábio, ele tinha algumas máximas na sua cabeça, e quando era preciso pensar de forma mais rigorosa, ele descompactava aquela frase, aquela máxima de sabedoria, no momento ali mesmo, tá? Então, ele começa a descrever a diferença, por exemplo, tá? Perdão. Então, esses 2 exemplos aqui meio que ilustram o conceito de a mídia influencia o discurso. Qual é a tese do livro? É que a televisão, que na época era uma nova mídia, iria mudar decisivamente a cultura americana e a cultura mundial. Isso foi antes da internet, né? Por exemplo, ele diz que antes da época da televisão, as pessoas ficavam 8 horas ouvindo um debate político. 7 horas, né? 3 horas para um candidato falar, mais 3 horas para um outro falar, nesse caso o outro seria o Lincoln, e depois as pessoas iam para casa, almoçavam ou jantavam, né? E voltavam para ouvir mais uma tréplica e uma outra tréplica do outro candidato. Então, 7 horas de debate público sobre política. Se você acha que o Neil Postman estava exagerando ou viajando, basta você se lembrar de que depois da televisão veio a internet e hoje em dia o que nós temos são debates como os que nós tivemos para a Prefeitura de São Paulo. Virou aquilo. De novo, a política foi alterada pela televisão. Neil Postman dizia, por exemplo, que depois da televisão seria impossível você ter um presidente gordo, porque a mídia ali enfatizava inescapavelmente a aparência do político. Antes disso, a aparência do político era irrelevante, tá? Ou pouco relevante.
Com a televisão, ela se torna absurdamente relevante e importante, tá? Primeiro ideia importante. Segunda ideia importante do livro. Troque TV por internet. Ele diz o seguinte: a televisão não é perigosa quando você está vendo a beira do Gugu, tá? Você sabe que aquilo é um programa estúpido, imbecilizante ou imbecil, e ele não se apresenta como outra coisa. Neil Postman dizia que o problema estava quando a televisão queria dar uma de séria. Quando ela colocava um programa de televisão, né, e chamava, sei lá, um filósofo para o Jô Soares, e ela dava o ar de que aquilo era muito sério, de que aquilo era um trabalho intelectual da mais alta relevância. Aí era o problema, porque o Neil Postman, você pode dizer também que ele talvez fosse um pouquinho radical demais, mas ele dizia que a televisão excluía totalmente a capacidade de nós termos um debate intelectual sério. Tudo o que estava na televisão era entretenimento, né? Então, se você extrapola isso para os dias atuais, Neil Postman diria que tudo que você encontra na internet é entretenimento. Não existe possibilidade de debate intelectual sério aqui na internet, tá? Eu concordo plenamente com o Neil Postman. Eu não sei, eu acho que não, tá? Até porque se eu concordasse plenamente com ele, o que eu faço aqui seria totalmente irrelevante, né? Mas que a ideia de uma mídia influenciando o conteúdo é verdadeira, isso é plenamente verdade, tá? E nós vamos ver um pouquinho mais disso aí quando eu abordar um outro livro aqui com vocês, tá? Este livro não foi traduzido para o português, é um livro relativamente, digamos, de dificuldade média, mais difícil que o do Carr, mas é um livro no qual o Neil Postman apresenta ideias que até hoje não só continuam verdadeiras, elas ficaram mais verdadeiras porque depois da TV veio a internet, tá bom? Depois temos O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Este livro aqui é uma peça de teatro, tá? Que tem 200 páginas, 180 páginas de peça de fato, que você lê em 2 dias, menos até, porque é peça de teatro, né? Então as páginas não são plenamente preenchidas, tá vendo? São falas. Por que eu recomendei este livro aqui? Primeiro, Suassuna foi um dos artistas que melhor compreenderam o Brasil profundo, tá? E que fez um esforço intelectual e cultural genuínos para ligar-se de novo a tradições artísticas que remontam à Idade Média, tá? Então ele fez um esforço de pegar as raízes culturais e religá-las, né? Pegar as nossas raízes que estavam meio que soltas e religá-las a heranças culturais anteriores. Não só heranças culturais do próprio Nordeste, certo? Mas a heranças culturais que fundamentaram a cultura do Nordeste, como, por exemplo, os autos da fé, a Idade Média, como a tradição do Arlequim, como a tradição que remonta a Dom Quixote e cujo nome eu esqueci de novo, que é de um personagem pobre e rufião e ainda mais malandro que vai subindo na vida por meio da sua malandragem. Eu esqueci agora o nome do personagem, tá? É um arquétipo de personagem. Mas enfim, é um livro que é extremamente engraçado, é extremamente comovente e, evidentemente, é um livro que recebeu uma adaptação cinematográfica maravilhosa, que é o filme do Alto da Compadecida, tá? Então, se você não viu o filme ainda, veja o filme. E se você, melhor, leia a peça antes, depois veja o filme. Se você já viu o filme e não leu a peça, leia a peça. Se você já viu o filme e já leu a peça, releia a peça, tá bom? Eu não vi ainda o filme 2, eu não confio na sua qualidade, mas depois eu vou vê-lo e fazer uma resenha aqui no canal também, tá bom? Um clássico incontornável, pequeno, você lê em 2 dias, tá? Então, por favor, Suassuna foi um grande intelectual e um grande artista, tá? Caso você fique empolgado com Suassuna, depois eu recomendo também o seu Introdução à Estética. Baita livro também. Muito bom. Aí já é não ficcional, né? Depois temos mais um livro aqui não ficcional, Acredite em Mim, Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Acredite em Mim, Estou Mentindo. Este livro aqui foi escrito por um marqueteiro, tá? E quando eu li este livro, eu entendi algumas coisas na hora, assim, na lata. E eu fiquei muito mais cínico em relação à internet, tá? Eu acho que o cinismo é algo que precisa ser bastante alimentado, né? O ceticismo, em relação à internet, deve ser bastante alimentado, porque técnicas que ele ensina aqui são usadas sem freios até hoje, inclusive no YouTube, especialmente pelos YouTubers políticos.
tá? Mas também por pessoas que querem vender curso e tudo mais. Qual é a ideia do livro, tá? A ideia do livro é mostrar que as notícias são criadas e dirigidas por marqueteiros. O Ryan Holiday, que é um marqueteiro, tá? Então, assim, vamos lá. Onde começa o ceticismo? Saiba que o Ryan Holiday é um marqueteiro, ele mesmo, e que por mais que ele tenha ensinado algumas técnicas, ele escreveu este livro para se propagandear como marqueteiro também, beleza? Então, não confie muito no senhor Ryan Holiday, porque ele mesmo quer se promover com o livro, tá bom? O que não quer dizer que as técnicas sejam falsas ou mentirosas. Elas existem e elas são usadas. Só não imagine que o Ryan Holiday é um grande cruzado da verdade contra a mentira na internet, porque ele até hoje, né, se propagandeia. Inclusive, ele simplificou e transformou em commodity a filosofia estoica de uma forma bastante vergonhosa, tá? Mas este livro aqui é muito bom, porque troque toda vez que você ler blog por Instagram, YouTube, TikTok, redes sociais, tá? Troque, porque o livro foi escrito na época em que os blogs eram a principal fonte de tráfego na internet, tá? Os blogs meio que deram uma caída, mas existem outras fontes de tráfego na internet e todas elas estão sujeitas a pessoas usando as técnicas que ele mostra aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ele diz, né, uma das técnicas que ele usa aqui é criar furos falsos, né? Ele diz, por exemplo, na época dos blogs, os blogs recebiam dinheiro de tráfego. Então, por exemplo, para um youtuber, não um youtuber político, não é muito relevante se o que ele está dizendo para você é verdadeiro ou não, porque o dinheiro que ele ganha vem de cliques, vem de AdSense, tá? Então, eu, por exemplo, se eu venho aqui e falo um monte de asneira no vídeo, tá bom? A minha principal fonte de renda não é a AdSense, ok? Isso aí é um grãozinho de receita para a minha empresa. Eu vendo conhecimento por meio de cursos e aulas fechadas no meu clube. Então, quando eu gravo um vídeo aqui, para que eu entenda, financeira e estrategicamente, para mim, eu preciso mostrar que eu sei do que eu estou falando, que eu sou um bom professor, porque aí você vai querer entrar em cursos pagos. Essa é a ideia geral do meu negócio, modelo de negócios, tá? O modelo de negócios de um blog político, por exemplo, que não vende curso, né? Ele não quer saber se você se é verdadeiro ou não. Ele não quer saber, ele só quer saber se você vai clicar, porque com clique e com retenção, né, ele vai fazer com que o YouTube lhe dê mais dinheiro, tá? Então, por exemplo, ele disse que os blogs políticos na época só ganhavam dinheiro com tráfego e ficavam minguando em épocas que não eram de eleição. Então, o que eles tinham de fazer? Eles tinham de criar novas brigas e tretas e furos e narrativas grandiosas para justificar as pessoas prestarem atenção na política 24 horas por dia. Sem que elas prestassem atenção na política, eles não ganhariam dinheiro. É igualzinho até hoje, tá? Um canal de política, à esquerda ou à direita, dane-se, ele ganha dinheiro com tráfego. Para ele ganhar dinheiro com tráfego, ele precisa toda hora mostrar para você que existe algo de absolutamente urgente na política. Caso contrário, ele vai ficar sem atenção, e sem atenção ele fica sem dinheiro. Acho que esse é o principal aspecto deste livro aqui que você tem que levar em conta. Atenção é dinheiro. Estamos na época da atenção. Sua atenção vale dinheiro para alguém sempre. Pense sempre nisso, tá bom? Então é isso. Este livro aqui, a única ressalva é Ryan Holiday é um marqueteiro, então leia o livro com uma mente de marqueteiro já, tá bom? Depois temos Os Irmãos Karamazov, penúltimo livro aqui da lista. Eu tenho vídeos sobre os Irmãos Karamazov aqui no canal, tá? E vou gravar mais vídeos depois. Resolvi colocar este livro porque nós vamos lê-lo no clube, junto com este aqui, tá? Então, Compadecida e Os Irmãos Karamazov são livros que vamos ler no meu clube neste semestre. E então seria muito bom que alguns de vocês, mesmo que não entrem no clube, leiam os livros, tá? Porque eu vou criar conteúdos sobre os livros aqui, tá? Claro, não serão nem de perto os conteúdos que eu vou entregar no clube, tá? Lá eu vou ser muito mais profundo, mas alguma coisa eu vou entregar para vocês aqui também. E seria interessante termos essa sinergia, né? Essa ficarmos na mesma frequência, como diriam os coaches. Por quê? Os Irmãos Karamazov é o maior livro aqui
da lista, bem grande, e é a maior obra-prima do Dostoiévski. É um livro que vai basicamente explorar em várias camadas e sob vários aspectos o problema da fé contra a razão. Este problema não só é terrivelmente importante hoje em dia, ele sempre foi terrivelmente importante, tá? Este dilema não é um dilema do qual alguém possa escapar. Você pode não pensar nele, mas não é porque você não pensa no dilema que ele sumiu, porque haverá um dia em que todos vamos morrer. E no dia da morte, esse dilema vai se apresentar de forma bastante evidente para você. É isso que acontece, por exemplo, com Ivan Illich, tá? Então, este livro aqui é um condensado de boa parte da cultura que nos levou até aqui. É o mais próximo que nós temos de junto com Guerra e Paz, né? De um daqueles grandes épicos, como Paraíso Perdido, A Divina Comédia, até as Lusíadas. É um livro de monstruosa erudição e de uma gigantesca sensibilidade. E de uma ainda mais gigantesca penetração psicológica, tá? E o melhor é que é um livro que você consegue ler como um trama familiar, porque no fundo ele é isso, tá? Ou melhor, na superfície ele é isso, é um trama familiar. É uma história de 3 irmãos que precisam ajustar suas relações uns com os outros e a sua relação com o pai, que é um sujeito desprezível, tá? Então, Albert Einstein disse que este é um livro mais maravilhoso que chegou às suas mãos, e o Freud, evidentemente pela briga com o pai lá, julgava este livro um marco da literatura, tá bom? Então, veja meu vídeo sobre os irmãos Karamazov, não vou me estender demais aqui sobre o livro, e fique atento, tá bom? Porque logo mais, quando eu começar a lê-lo no clube, vão surgir outros vídeos sobre ele também aqui. Curtinhos, mas relevantes. E, em último lugar, 12º livro, temos A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Eu deveria ter aqui, né? A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Este livro aqui é um livro pequeno, é um livro de filosofia e é um livro bastante subestimado por algumas pessoas, tá? Para que você tenha uma ideia de como esse livro foi poderoso quando ele foi publicado, B.F. Skinner, que foi um dos pais da escola behaviorista de psicologia, ele se sentiu obrigado a escrever um livro em resposta à Abolição do Homem quando o livro surgiu, tá? Então, Skinner, que não foi nenhum bobo, teve uma gigantesca influência. Deixa eu ver se eu acho o nome do livro aqui. Não lembro o nome. Aqui, ó. Beyond Freedom and Dignity. Foi o livro que o B.F. Skinner falou: preciso escrever esse livro para responder diretamente C.S. Lewis. Tá? Em Abolição do Homem, C.S. Lewis vai abordar no começo, na primeira metade do livro, um problema fundamental. O problema do subjetivismo. Existem coisas objetivas no mundo real, às quais nós, como seres humanos, temos de responder desta ou daquela maneira, ou tudo está dentro de nós, por assim dizer. Se você acha que isso é exagero, que isso é uma discussão infrutífera e boba, idiota e boba, né, e besta, existem, por exemplo, já faz desde os anos 70, inclusive, né, escolas de crítica literária que afirmam com 100% de absolutismo que não existe sentido nenhum nos textos, por exemplo. Todo o sentido é construído pelo indivíduo. Todo o sentido. Não existe o sentido objetivo no que você lê. O sentido é absolutamente construído pelo indivíduo, tá? Então, Lewis, eu acho que antes disso aqui, acho que nos anos 60, ele já começou a perceber que havia essa tendência à subjetividade extrema, ou seja, a derrubar, né, a separação objetiva que existe entre nós e as coisas. Ele já percebia isso e dizia o seguinte: até pouco tempo atrás, todo mundo acreditava que o universo tinha uma natureza objetiva e que certas partes suas mereciam desprezo ou admiração. Então ele vai dizer que a educação, durante séculos, tomou isso como pressuposto básico. Existem coisas objetivas no universo que merecem nosso desprezo ou nossa admiração. A educação, ele vai começar a citar um monte de teóricos, tá? Que vão desde Aristóteles até tradições religiosas muito diferentes umas das outras, a fim de provar a universalidade da ideia de que a educação consistia, em grande parte, em preparar o estudante para que ele fosse mais receptivo às partes do universo que merecem adoração, né? Respeito, admiração, e fosse menos receptivo e mais crítico às partes do universo que merecem desprezo ou repulsa. E a educação moderna tinha apagado essa distinção entre nós e o universo e tinha reduzido tudo a movimentos interiores. O exemplo que ele dá é o do começo, no qual ele diz que
dois sujeitos estão diante de uma cachoeira, né? E um diz que a cachoeira é sublime e outro diz que a cachoeira é bonita. Então, um poeta, acho que é Coleridge, comentando aquilo, diz que o sujeito que tinha dito que a cachoeira é sublime estava certo e o que tinha dito que a cachoeira era bonita estava errado. Por quê? Porque o sublime é um termo filosófico. Sublime é um termo que foi criado por um filósofo, se não me engano foi Burke, para descrever um tipo específico de reação que nós temos. Há um tipo específico de beleza. É a beleza de um penhasco, de uma cachoeira. É uma beleza que traz junto de si uma espécie de medo, de terror. É uma beleza que se impõe pela sua vastidão, pela sua força, tá? É a sublimidade de uma tempestade. Por exemplo, Mary Shelley escreveu Frankenstein e, muito influenciada por essa filosofia do sublime, aquelas longas descrições de tempestades, de cachoeiras, de penhascos, melhor dizendo, né? Há muitos penhascos. São descrições influenciadas pela ideia do sublime. Né? Então, para Coleridge, o primeiro estava certo, porque a sua reação à cachoeira foi certa. Algo dentro dele reagiu a algo fora dele. O sujeito que a chamou de bonita estava errado, porque a beleza, no sentido de bonito, né? Quando você fala algo é belo, você está pensando em algo que é mais uma beleza que resulta de proporções harmônicas. A beleza de um campo, de uma casa no campo, a beleza de uma mulher, né? É uma beleza mais harmônica e menos agressiva, por assim dizer. O sublime não precisa ser harmônico. O sublime não pode ser harmônico. Ele tem que ser desarmônico, tá? Então, Lewis diria que ele dá dois nomes aí fictícios a dois críticos literários que realmente existiam, Titus e Gaius, salvo engano. Ele diria que esses críticos diriam que o Coleridge estava errado, porque, na verdade, a reação dos dois era puramente subjetiva. Não é que a cachoeira era sublime, o sentimento de um era sublime e o sentimento do outro era de beleza. Ou seja, eles iriam tirar, né, a ligação entre o mundo interior e o mundo exterior, tá bom? Então ele diz que isso é errado, pelo simples fato de que o sentimento era de pequenez no sujeito que disse que era sublime. Sublime era cachoeira. O sentimento era de pequenez diante da cachoeira. Por isso que ele falou que era sublime, tá? Mas basicamente o que ele faz aqui no livro, ele desmonta esse subjetivismo terrível, tá? E assim, universal quase hoje em dia. E depois, na segunda parte, ele entra ainda mais profundo a fim de provar a universalidade de certas ideias, tá? Por que isso é importante? Porque a ideia do Lewis no livro é acabar com o cinismo da juventude, que vinha sendo criado pelo subjetivismo dos intelectuais e professores, tá? Então, 12 livros para 2025, um vídeo levemente longo, tá? Por que eu resolvi gravá-lo? Vocês percebem agora, eu acho, né? Nós temos livros que falam sobre a internet e a sua relação com a leitura. Nós temos livros que falam sobre o fim último da vida. Temos livros que são mais de entretenimento. Temos um livro que é de um contemporâneo, que vai abordar um tema muito atual, de um povo muito atual, que são os evangélicos. Temos uma grande obra-prima da literatura universal, Os Irmãos Karamazov. E temos uma grande outra obra-prima, que é Grandes Esperanças. Temos um livro absolutamente maravilhoso de filosofia, A Abolição do Homem, e um segundo, Ócio e Contemplação do Piper. Temos Amusing Ourselves to Death, que é um clássico da teoria de mídias. Temos um livro muito importante sobre internet e o seu lado mais obscuro, por assim dizer, que é o do Ryan Holiday. Temos uma peça do Ariano Suassuna, que é um clássico. Temos um livro sobre mindset e growth mentality, veja bem, que é bom, porém prolixo. E com isso, termino então a minha lista sugerida de livros para vossas senhorias. E reforço, caso você queira participar do meu clube de leitura, no qual vamos ler 6 clássicos de literatura, inscreva-se no link aqui embaixo para entrar no grupo, porque no grupo eu vou dar informações mais exatas e amanhã vou abrir o carrinho para sua última chance de participar da turma 2025.1, primeiro semestre do meu clube de leitura, tá? Comentários, críticas, sugestões, deixe nos comentários e, por favor, espalhe o vídeo, tá bom? É isso, até amanhã no canal aqui do Raul. Abraço, tchau, tchau.